noite. Último dia, né? Passou rápido. A gente vai começar. Meu nome é Railene, eu sou graduanda em Pedagogia, participo do grupo de pesquisa da professora Sandra Maciel e a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso. A gente vai começar exibindo para vocês Mães do Cárcere. Logo depois a gente vai emendar na pesquisa de doutorado da professora. E aí, como a gente mandou pelo e-mail para vocês, a professora Luciana, ela declinou, né? Só que ela avisou pra gente só na sexta-feira à tarde, não foi? Isso acontece e a gente pede desculpas, né, por ela. E o que a gente vai então apresentar hoje é o vídeo Mães do Cárcere, é um vídeo curto, não tem 20 minutos, são relatos de mulheres sobre a situação das mães, né, no sistema prisional. E depois eu vou falar de um pedaço da minha tese de doutorado. Fiz uma pesquisa de doutorado sobre educação de mulheres em situação de privação de liberdade. Fiquei durante um ano fazendo pesquisa de campo, foi uma pesquisa etnográfica, a Georgina até participou, né, Georgina? Participou não como sujeito, mas participou dando todo o apoio, principalmente apoio jurídico, né, assim, lendo e me auxiliando nessa parte, porque eu sou uma pessoa da educação, sou pedagoga. Essa pesquisa era uma pesquisa que o foco era educação. Nós fizemos 80 entrevistas com mulheres presas, foram 11 jovens em situação de privação de liberdade, jovens infratoras, e o resto foram todas mulheres que estavam presas em prisões no Rio e em Brasília. O tema era educação, mas nas entrevistas outras questões apareceram muito fortes, assim, né? Principalmente a questão de vulnerabilidade que essas mulheres vivem dentro dos espaços prisionais. Então eu abri um capítulo da tese, né, porque ficou uma coisa muito forte para mim, né, tudo que elas estavam vivendo ali para além da questão educacional, tudo que atravessava fortemente essa discussão, que era a discussão da tese. E aí a gente abriu um capítulo para falar da questão das vulnerabilidades socioeducacionais. Então, dentro dessas vulnerabilidades, a gente trouxe a questão dos filhos, que foi a questão mais forte para mim, dentro dessa pesquisa, a separação delas dos filhos, né, das mulheres que têm filhos nas prisões ou das mulheres que têm filhos fora das prisões, né, porque elas vão presas e os filhos ficam com alguém da família. Então essa situação me pegou muito fortemente. Teve uma outra situação que era a situação do controle dentro do cárcere, né, o controle, a tranca, o controle de algum tipo de punição, né, as punições. E em 98 eu fiz uma pesquisa também, aí não foi nas prisões, mas foi no Degase, mas no momento do Degase, que o Degase estava ainda muito mais complicado do que ele ainda é hoje. 98, gente, muito pior. Assim. Eu não sei, assim, eu achei que pelo menos hoje eu chego lá, tem assim, atividade educativa, não atende todo mundo? Não atende, mas isso ainda acontece, né? Tem escola lá dentro. Quando eu cheguei em 98, a escola era muito precarizada, completamente precarizada, não era uma escola estruturada. E a questão da violência física era muito forte. Agora, a gente não viu tão claramente isso, embora a gente ouça relatos, mas isso não estava ali explícito na nossa cara com pesquisadores dentro do espaço. Foi pesquisa etnográfica, então a gente ficou dentro desses espaços durante um ano, né, como eu falei, mas a gente viu muito forte outros tipos de controle. O controle mais importante era o controle de medicamentos, uso de medicamentos. Então essa também entrou dentro desse capítulo das vulnerabilidades. Então esse controle dos corpos, né, por meio de punições, por exemplo, a tranca, algum tipo de castigo, mas também esse outro tipo de controle do corpo, que é o controle feito por meio de medicamento, que é um controle, que é um tipo de violência que pra mim, aí é uma opinião, tá? Quando você apanha, tá muito claro que você sofreu um tipo de que é violência, né? Quando alguém te bate, assim, olha, isso é uma violência. Mas quando alguém te medica e te entope de medicamento e você fica completamente dopado, é um tipo de violência que você acha que alguém está te fazendo um bem, né? Porque está te medicando.
Então esse tipo de violência para mim foi muito forte também. E a questão dos filhos. E aí o último capítulo eu mandei o link da minha tese para vocês, depois se vocês quiserem ler, né? Ninguém gosta, acho que só quem lê a nossa tese é a banca e a orientadora e a gente. Mas eu mandei, né? Porque vai que vocês querem fazer esse exercício de ler tese. Há pouco tempo a gente publicou, em 2016 a gente publicou 2 livros. Eu publiquei um livro da minha tese que eu esqueci de trazer para o São Tese. E um outro livro que é uma coletânea de artigos sobre educação prisional, mas se vocês botarem o meu nome assim, quiserem ver, é de uma editora chamada Paco Editorial. Se vocês quiserem, podem procurar. Mas a minha tese, eu já mandei o link para vocês, vocês também podem ler se vocês tiverem a fim de ler. Então a gente hoje vai começar com... Completa? Oi? Você mandou ela completa? Mandei ela completa, o link dela inteira. Eu sou uma pessoa assim, otimista. Eu tenho fé, assim, sabe? Eu falo assim, as pessoas vão ler, né? Vão ler a tese. Quando eu terminei a minha tese de doutorado, eu terminei muito angustiada, assim, né? Porque eu falei assim, cara, porque como é que agora eu vou ir lá para apresentar esse trabalho, que é muito mais do que um trabalho acadêmico, é uma denúncia de uma série de violações que eu vivi dentro da prisão, né? Dentro da prisão, não presa, mas ouvindo os relatos. Vocês hoje vão ver uma parte, né? E aí eu fiz assim, eu mandei pro Degase, eu mandei para um monte de lugares a minha tese, entrei em contato com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça e mandei a minha tese, que eu falei assim, alguém vai ler isso, quem sabe, né? E a gente tem feito esse movimento de dar publicidade a esses resultados. Porque eu acho que não faz, pelo menos a minha visão, né? Eu acho que numa universidade pública a gente não pode ter acesso a essas informações e guardar elas pra gente, né? Acho que quanto mais a gente dá publicidade, esse texto vai ganhando vida e corpo, né? E vocês se apropriem deles e desses conteúdos, e é isso que eu tenho tentado fazer. Bom, então a gente vai começar com o vídeo. Respirar. A gente vai agora, para quem chegou depois, já no meio, né? A professora Luciana, ela não pôde vir, ela declinou. Na sexta-feira a gente veio em cima, então a gente preparou uma outra dinâmica. E agora eu vou apresentar para vocês, como eu falei, um trecho da minha tese. O slide, o aparelho está um pouco ruim, então repara que a cor não é essa amarelada não, tá? Mas ela está dessa cor assim. E aí depois a gente abre para discussão e fala do vídeo e dos resultados, que eles são complementares. A minha ideia é que a professora Luciana ela ia trazer toda a discussão da pesquisa dela, mas como eu já assisti algumas palestras dela, ela sempre traz dados estatísticos e eu sempre foco. A minha pesquisa, como ela é uma pesquisa etnográfica, eu sempre trago só as falas das mulheres. Cada vez mais eu tenho deixado as minhas apresentações só nesse aspecto. Mas como ela não veio, eu peguei o Infopé em Mulheres de 2017. Eu mandei para vocês por e-mail e eu destaquei os dados relacionados à situação das mulheres mães, né, dentro dos espaços de privação de liberdade. Então eu vou começar com eles. Essa imagem ela não é assim, né? O que dizem os dados institucionais? Essas são algumas das mulheres, algumas poucas das mulheres que eu entrevistei. Eu sempre começo com esse vídeo, com essa imagem. Tá assim, toda disputada, mas ela não é assim. Que nem cabe tanto aqui, porque vocês são pessoas bastante sensíveis, mas às vezes a gente faz apresentações em lugares que as pessoas estão assim, com fogo nos olhos, assim, né? Com um desejo de vingança muito forte. E eu sempre trago essa imagem para lembrar que a gente está falando de gente, né? Porque às vezes parece que preso é alguma coisa que não faz parte, não é como nós, assim. Então eu sempre trago para lembrar que são pessoas, né, que são delas que a gente está falando. Bom, os dados
que eu trago são os seguintes, são dados destacados no Infopem de junho de 2016. Esses dados estão na internet e eu vou passar mais rápido por eles porque são dados que vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Então, 74% das mulheres privadas de liberdade no Brasil declararam ter filhos e filhas. É um número muito grande, né? Na minha pesquisa, eu acho que das 80 mulheres que eu entrevistei, praticamente todas tinham filhos e mais do que um filho, né? Aqui ela vai mostrando que, por exemplo, 18% declara ter só um filho, aí 20% mais do que um, dois filhos, 17%, 3%, e aí 4%, 8%, 5 filhos, 5% e 7% tem 6 ou mais filhos. Os números de filhos presentes nos estabelecimentos penais de acordo com a faixa etária por unidade da federação. Então, no Brasil a gente tem de 0 a 6 meses 242 crianças dentro das prisões. Com mais de 6 meses a 1 ano, 71 crianças. De 1 a 2 anos, 71 crianças. De 2 a 3 anos, 85 crianças. E com mais de 3 anos, temos 642 crianças, num total de 1.111 crianças presas com as mães. Na minha pesquisa, a gente encontrou mães com seus filhos aqui no Rio, dentro da unidade materno-infantil, mas eu estava lendo que tem uma outra unidade, né, que eu não sabia. Eram 20 mães, praticamente são essas informações que eu vou trazer para vocês, mas tem uma ou outra mãe fora da unidade que a gente também traz aqui nessa apresentação. E tem uma situação muito... tudo é muito difícil, porque quando a gente foi na unidade materno-infantil, eu não fui depois da pesquisa, eu fiz essa pesquisa em 2010. Mas a situação da unidade era uma situação muito precária, assim. Tinha uma cama e um berço, mas não tinha um armário, então as mulheres usavam o berço para colocar as coisas do bebê e dormiam com as crianças na cama. Não era um espaço preparado para receber crianças, né? Mas elas pelo menos ficavam numa casa separada do resto da penitenciária. Mas em Brasília eu vi mulheres encarceradas com os bebês. E a gente entrevistou várias mulheres, né, na unidade prisional que tinham mulheres em Brasília, e eu vi bebês andando com a mão, aprendendo a andar com a mão para trás, olhando para baixo igual as mães, né, dentro da prisão. Então é uma situação que às vezes a gente não sabe que ela existe, né, que são bebês e crianças de mais de 3 anos presas. Mulheres gestantes e lactantes privadas de liberdade. Então tem, na quantidade de gestantes, né, que se declararam 536 gestantes, 350 lactantes, e aí que tem cela adequada, 269 mulheres. Ou seja, 50% dessas mulheres estão no que eles estão chamando de uma cela adequada para receber mulheres ou que são gestantes ou lactantes. Mulheres gestantes e lactantes... é a mesma... Desculpa, eu botei ela 2 vezes. Estabelecimentos penais que têm cela/dormitório adequada para gestantes por unidade da federação. Então, aqui vem os números, né, nas unidades. Depois eu mando essa apresentação para vocês por e-mail. Mas nós temos estabelecimentos penais que têm cela, 55 estabelecimentos que significam 16% das unidades. Tem um dormitório ou cela adequado para receber a gestante, 16%. Estabelecimentos penais que têm berçário ou centro de referência materno-infantil por unidade da federação. São 49 unidades, o que corresponde a 14% das unidades, uma capacidade de 467 crianças. 14%. Tem estabelecimento penal, tem dentro do estabelecimento um berçário, um espaço específico para receber as crianças. Estabelecimentos penais que têm uma creche. Então, por exemplo, nós temos no Brasil 9, o que corresponde a 3%.
Então são 72 crianças. Aí a gente viu que tem quantas crianças? 1.111. 72 estão num espaço que eles consideram adequado, né, para receber as crianças. Esse espaço que eu fui, provavelmente, eles devem considerar adequado. Não é. Isso é o que eles estão dizendo, né, dentro das... Bom, aí eu venho com a minha pesquisa. Essa é uma imagem de Brasília. A gente, quando chegou aqui na unidade materno-infantil, a gente ouviu um relato das pessoas que trabalhavam. Tem alguém aqui da UME que trabalha na UME? Bom, a gente ouviu um relato que era o seguinte: bom, as mulheres preferem que os filhos não fiquem com elas. E aí nós fomos entrevistar as mulheres. E aí a fala delas não era exatamente essa, né? Na verdade, o que elas diziam é que elas preferiam sim que as crianças, se elas tivessem uma opção de que as crianças ficassem com elas preferiam sim que as crianças ficassem, mas isso nem era dado, assim, né? A opção de ficar com o filho. E aí, eu não vou tratar da questão da legislação especificamente, né? Porque eu não sou da área jurídica, mas a gente pesquisou e existe uma... Aí, isso agora veio a público, né, por causa da prisão da Adriana Anselmo, de que mulheres com filhos até 12 anos podem estar fora da prisão com seus filhos, né? Mas a gente leu, por exemplo, na legislação, e aí a Georgina, que é da área jurídica, pode me ajudar, de que na época que eu fiz a prisão, mães com filhos até 7 anos podiam ficar com os filhos na prisão se não tivessem nenhum cuidador, né? Então essa situação que a gente viu no vídeo de crianças sendo arrancadas das mães, ela não ocorreria se essas crianças, nesse caso extremo, né, de ficar dentro da prisão com as mães. Mas nenhuma mulher que a gente entrevistou sabia dessa informação. Já na época que foi feita a pesquisa, já previa a lei de execuções penais prisão domiciliar para essas mães com seus filhos, já previa. Mas isso não era dito, assim, não, nenhuma delas sabia dessa informação. Inclusive, quando a gente começou a fazer entrevista, à medida que elas foram conversando umas com as outras, elas queriam vir fazer entrevista com a gente para saber, né, quais eram os direitos delas, porque elas estavam... a maioria das mulheres que eu entrevistei na época, elas não tinham contato com nenhum tipo de advogado ou defensor, algumas há meses ou anos já. Então eram mulheres que estavam desassistidas mesmo. Então elas conversavam sobre assistente social, com a psicóloga, quem ia correr atrás dessas informações. E a maioria das mulheres que eu entrevistei nem tinha sido julgada nem condenada, estava ainda em prisão domiciliar. E eu estava vendo hoje, essa semana, um dado que 40% dos presos no Brasil está nessa situação. Então, um dado assustador. Então, a gente tem aqui a fala da Sheila, que ela diz o seguinte: ai, nossa, não quero nem pensar. Olha, vou ficar muito mal. Minha filha, quando eu fui presa, fiquei muito mal. Nossa, muito ruim ficar sem o filho aqui. Aí ela estava com o bebê, né, porque ela tinha outros filhos, e ela estava com o bebezinho no colo. E aí ela olha pro bebê e começa a chorar. Ela diz: acho que eu tiraria uns 3 anos de cadeia, mas com os meus filhos aqui, aí eu ficava. A Leandra é uma outra mulher que a gente entrevistou, você conhece ela. Esses nomes não são os nomes das presas, embora a gente tenha autorização, mas de pesquisa que a gente faz, a gente omite os nomes. Essa mulher, ela estava com uma bebê que já estava com 1 ano de idade quando a gente fez a entrevista com ela, e a instituição queria tirar a bebê de lá, mas a mãe dela não queria mais ficar com os filhos dela. Ela já tinha 2 filhos com a mãe, e então ela tinha conhecido uma mulher no hospital. Você lembra dessa história, né? Ela conheceu uma mulher no hospital, essa mulher falou que ficaria com o filho para ela até ela ser solta. E depois, quando a última notícia que a gente tem dela, não sei se você tem outras notícias, assim, a última notícia que a gente tem dela é de que a mulher tinha sumido com a criança, assim. Então ela não sabia, é bem a situação do vídeo que a gente assistiu, né? Ela entregou a criança para essa mulher, porque ela não tinha ninguém da família que pudesse ficar, e a mulher tinha desaparecido. Era uma menina de 1 aninho, e a menina já estava fazendo, quando a gente entrevistou ela, visitas, né? Visitas para fora. Ela estava vivendo presa com essa mulher, com a Leandra, desde que nasceu. Ela estava com 1 ano de idade, e ela relatava que ela ficava apavorada de sair, que ela saía sozinha sem ela, né? Então ela disse assim: se eu pudesse ficar com ela aqui, meu medo não é ela ir para a rua, ficar com a minha família, porque eu sei que ela vai ficar bem tratada. Meu medo é
que ela vai esquecer que eu sou a mãe dela. E se eu pegar uma sentença alta? Essa era a maior pergunta que elas faziam pra gente, assim, se a gente achava que as crianças iam esquecer delas, assim, porque elas não tinham condição de ficar. Agora eu vou ver Na realidade é o que acontece, né? Porque ninguém nessa mundo iludindo ninguém. Você aprende a amar e aprende a odiar. Nesse espaço que a criança fica afastada da mãe, ela vai perdendo inclusive a imagem. Quanto mais novinha, menos lembrança ela tem dessa mãe. Bom, aí eu vou ler um relato da Marina, que foi uma mulher também da UME, que ela disse o seguinte. Ela está contando o momento do parto. Esse relato é o mais comum que eu ouvi, tá? Ela diz o seguinte: no sábado eu já amanheci passando mal. Aí as meninas lá pediu para chamar o SOI, que é o transporte, né? Que faz o transporte da gente aqui para poder me levar. Aí demorou muito. Aí quando eu saí para poder ir, a mulher me algemou. Eu passando muito mal, eu já estava gelada. Ela me algemou, me botou atrás, não me levou na frente. E ao invés de me levar direto, foi num outro presídio por aqui perto, para pegar um preso que estava passando mal. E eu falando: moço, eu não aguento mais não, moço, eu estou passando muito mal mesmo. E aí ele: ah, espera, espera. Aí quando ele entrou em outro presídio, eu comecei a bater, porque ela, a filha, já estava coroando. Aí eu algemada, com a algema para frente, tirei a bermuda e comecei a bater. Moço, abre aqui, moço. Aí ele abriu e eu falei: moço, a minha filha está coroando, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele pegou e falou assim: não. Bateu e me deixou trancada lá dentro. E eu tive ela trancada. E aí eu fiquei muito chocada assim, com essa fala dela. Eu perguntei assim: você teve a criança dentro do carro? E ela disse assim: sim, dentro do carro, trancada e algemada. Relato. Teve, há pouco tempo a gente teve um relato de uma mulher que teve um bebê dentro da solitária. Agora, os relatos do momento da gravidez são chocantes, assim. São todos muito ruins. Eu tive uma mulher que eu entrevistei que não tem um relato de uma situação de violência na hora do parto, assim. Desde o pré-natal, né, que elas relatam todo tipo de violência no momento da ida para o hospital. Então tem muito relato assim, de ir para o hospital dentro de carro, como está indo para um hospital, né, atendimento médico, eles botam assim elas dentro do camburão, né, lá atrás, né, isso que ela está dizendo, atrás, não na frente com o motorista, botam elas atrás, assim, com tuberculoso, com pessoa com outro tipo de doença. Eles misturam tudo ali dentro e não, sem uma preocupação de um cuidado com elas, né? Então esse foi o relato da Marina, que para mim foi o mais chocante dela ter tido o bebê presa dentro do carro. Mas a gente teve relatos como daquelas mulheres que dizem assim: olha, eu tive ela sozinha no hospital, eu tive ela algemada na maca, sem ninguém. As pessoas falavam assim: ah, agora você chora, né? Agora você sente dor, mas na hora de fazer merda você não... Então esse tipo de relatos foram muito comuns, assim, né? Desse tipo de violência no momento do parto. Essa é a Rose, que ela vai falar do filhinho dela de 4 anos. Ela diz assim: o meu novinho tem 4 anos. Aí a gente pergunta: ele sabe que você está presa? Não sei se ele sabe, se ele entende. Não sei como é que ele está. Eu estava até perguntando às meninas: será que uma criança de 4 anos tem mentalidade para esquecer da gente? No caso que é mãe, não esquece, não é? Aí eu pergunto: mas você tem noção de quanto tempo você vai ficar aqui? Não tenho noção nenhuma. Eu não tenho visita, é complicado. Aí a gente pergunta: mas você já conversou com a psicóloga? Conversei só com a assistente social. Aí que ficaram de ligar para uma cunhada minha para ver se ela ia vir em uma visita para pegar minha filha, porque ela também estava com o bebê. Celular só chama. Aí a gente perguntou: você só tem o celular? Só o celular. Você não tem número fixo de ninguém? Não, só o celular. Ela também não é assim, ela já tem 2 filhos, já com o meu 3, né? Para ela é meio difícil também, né, professora? Ganha pouco, não tem muita condição, entendeu? Para ficar vindo aqui, tem que vir toda semana, é longe, passagem é cara. Ela não tem muita condição, entendeu? Aí não sei como ela está. Essa situação também foi muito comum, assim, né? E aí, eu queria problematizar uma questão que é a seguinte: essa questão do abandono das mulheres, que é muito comum, né? Mas eu ouvi muito
informações assim, por exemplo, eu tenho a minha mãe, mas ela tá com meus 3 filhos, a minha cunhada tá com... A gente mora em outra cidade, então tem uma questão também, né, que é uma questão econômica, que para além dessa coisa assim, do abandono da mulher dentro da prisão, né? Quando a mulher vai presa, quem toma conta da criança é a mulher, né? Quando a mulher vai presa, esse cuidado vai para uma outra mulher, ou para a mãe, ou para uma tia, ou para uma cunhada. E aí essa pessoa que vira cuidadora dessa criança, ela cuida da criança dessa mãe que está presa, mais as outras que ela já tem, os outros filhos dela, tirando a falta de dinheiro. Então eu acho que essa é uma informação importante para a gente problematizar essa questão do abandono, né? Muitas mulheres relataram assim, olha, eu não tenho dinheiro, a gente não tem dinheiro, porque vir para aqui é muito caro, a minha família está em outra cidade, está em outro estado, e como que os arranjos que as pessoas faziam para conseguir visitar essas mulheres e levar não só a mãe visitar, mas levar ainda os filhos para visitarem essas mulheres presas. Também na maioria das vezes o companheiro, o parceiro também está preso. Esse é outro dado, assim, muitas mulheres que eu entrevistei estavam nessa situação, elas estavam presas e o marido, o parceiro, o companheiro também estavam presos. Só voltando na questão dos dados que você falou em relação à prisão domiciliar, eu assisti na semana passada uma reportagem que falou que os dados informados pelas 13 unidades de federação, no SESC total, 10.500 estavam nessa situação. E aí 1.500 aproximadamente conseguiram um apoio do HC coletivo, que foi deferido pelo STF. Isso. Assim, a situação que acabou de acontecer, né, da liberação das mulheres que são mães. E aí nós 2 casos. Um foi bem emblemático de São Paulo, né, a moça que tinha sido presa, uma criança, numa cela de uma delegacia, né, e aí ela deu entrevista, agora está com outra situação. Mas assim, também é de muita precariedade, né? Invasão, já outros 2 filhos, a maioria delas também está numa mesma situação. Uma outra também saiu na função de prisão domiciliar, conseguiu trabalho, né? E aí aquela questão também do filho não reconhecer. Realmente, a criança não reconhece, ela foi 5 meses. Quanto mais novo, menos a criança consegue guardar a fisionomia. Porque não tem uma estrutura de apoio às famílias, né? As pessoas ficam muito abandonadas, as mulheres ficam abandonadas dentro da prisão e as famílias abandonadas também, sem às vezes o apoio financeiro que aquela mulher dava para aquela família, ainda tem que cuidar dos filhos. Mas assim, pelo menos já deu um passo, né? Sim. De 10.500 mulheres, assim, pelo menos 1.500 já conseguiram estar na prisão domiciliar, já deu um passo. E essa coleguinha, essa anterior, né? A Leandra. A Leandra é filha de um outro preso. Essa Gosto situação das visitas íntimas, né, que ocorrem, muitas delas engravidam a casa. não, a Leandra, ela teve filho, ela engravidou na prisão numa visita íntima. Visita íntima. Foi. Entendeu? Por isso que a mãe dela também não queria ficar com a bebê, porque porque achava como que ela tinha engravidado de novo. E a mãe não sabia que ela fazia visita íntima com outro preso. Então complica muito, muito, sabe? Elas às vezes querem anticoncepcional, não tem. Há um deboche, né? Quando o SOI vai buscar para as visitas íntimas, há o carrinho do leite. Esse é o carrinho do leite, entendeu? Tá todo mundo cheio de leite aí, ó. Olha o que vai botar. Sementinha do mal, daqui a 9 meses. É assim. Exatamente. Bom, aqui é a Leandra, né? O caso que a Justina está falando. Ela diz o seguinte: a minha mãe é uma pessoa que faz questão de dizer para os outros que eu estou presa. Acho que o maior preconceito dele, do filho dela, sofre dentro de casa, com a minha mãe, minha irmã. Eu não tive mais contato com ele depois que eu fui presa. Ele me escreveu uma única carta perto do Dia das Mães em 2007, que ele bota assim: não vou te desejar um feliz Dia das Mães porque seria uma ironia, eu te desejo saúde e juízo. Essa é a frase da minha mãe, foi a única coisa que ele mandou pra mim. Assim, tem coisas que eu entendo, ela falando da mãe, quando ela diz que realmente eu não precisava estar aqui. Isso aí eu entendo, mas não é desse jeito que ela vai mudar alguma coisa na minha vida, virando as costas e me privando da presença dos meus filhos. Então ela tinha esse menino
Ela tinha um menino e uma menina já mais velhos que moravam com a mãe e a bebê de 1 ano que ela... não sei se você sabe se ela perdeu mesmo a menina, você sabe? Eu acho que sim. Que a última informação que a gente teve que ela tinha deixado com essa senhora e que a senhora tinha sumido com a bebê. E tem um outro detalhe também, as pessoas não levam em consideração que às vezes boa parte das pessoas que estão presas, elas têm doença específica, ela é cleptomania. Ah, Leandro? Então, entendeu? Então ela tinha que ter feito tratamento, ela saiu, tornou entrar, saiu, tornou entrar. Então, realmente, ela é uma inteligência incrível, é uma pessoa assim, mas esse é um detalhe também que é para ser pensado, sabe? Às vezes a cadeia, eu falo manicômio porque é instituição total do mesmo jeito, né? Cadeia, prisão, hospital, quartel, é tudo instituição total. Mas muitos, tem pessoas assim, por exemplo, eu não sei como é que vocês vão pensar, mas tem meninas que estão presas que cometeram assassinato e não tem um pingo de arrependimento. Não é arrependimento, mas assim, elas têm uma visão, você sente que a pessoa não é normal, entende? E está sendo punida quando ela deveria estar sendo tratada, sabe? Então é muito complexa a questão, né? Vamos lá. A Sheila, né? Aquela que vocês viram. Tem 9 meses que eu não vejo ela, filha. Porque eu moro lá em Resende, olha a situação. É longe, ela é muito grudada comigo. Quando eu fui presa, ela ficou até doente. Eu acho que se eu ver ela, vai ser pior. Mas eu não sei. Acho que vou ver ela. Eu perdi uma visita pra eu ver ela. Mas eu tô com medo dela ficar doente. Minha sogra diz que ela vive chorando, me chamando, quer me ver. Ela é um grude com o pai dela também. Ela ficava bem quando eu tava lá, né, em casa. Ela é muito agitada, é hiperativa, ela é terrível, ela é triste. Mas ela ia bem, ela gostava de ir pra escola. Agora ela tá tomando até remédio controlado, Gabernal. Ela tá demais. Acho que é porque eu tô presa, o pai, sei lá o que tá acontecendo com ela. Ela tá pintando na escola, ela tá meio revoltada, agitada demais. Ela tá indo num psicólogo, a diretora da escola, que a menina estudava, que indicou o atendimento psicológico. Ela, a prima do marido, né, foi no hospital ontem para me ver, que ela tinha acabado de ter neném quando a gente chegou lá. Aí eles deixaram, eles falaram, você não pode receber visita, mas eu vou te ajudar, porque eu tô com dó de você. Porque meu bebê estava pelado, sem roupa, porque lá na penitenciária não mandaram nenhuma roupa pro meu filho. Meu filho ficou desde quarta-feira até o sábado pelado, só enrolado num lençol lá do hospital. Aí é a opinião dela, né? Eu acho que tinha que ficar com a mãe aqui, tinha que ter uma escola para a criança estudar, porque a gente deixa os filhos com os outros. Eu não gosto, eu nunca gostei. Minha filha até os 6 anos não ficava com ninguém. Onde a gente ia, ela ia. Aí a situação de precariedade é uma coisa que a gente também viu muito, né? Mais diferente a esse primeiro aspecto, de que algumas atitudes ficam muito relacionadas assim, a algum tipo de caridade, né? Olha, eu vou te ajudar, hein? Eu vou fazer isso por você, mas não é institucional, né? Ó, ela vai ter um neném, ela tem que receber uma bolsa com roupa, com fralda, não é institucionalizado. Então você tem uma pessoa bacana ali naquela instituição, essa pessoa te ajuda, mas também pode não te ajudar. Né? Isso fica muito claro em todos os aspectos que a gente pesquisou. Então, por exemplo, a gente tem uma fala, que eu não vou trazer aqui, mas porque é de uma outra questão, que é assim, uma menina está dizendo assim, olha, aqui é assim, se a gente faz muita bagunça, a gente vai pra tranca. É uma menina que está até no DEGAS, né, numa instituição feminina. Aí ela diz assim, a gente vai pra tranca. Aí eu falo assim, não, mas como é que é isso? Como é que vai pra tranca? Ah, porque tem um livro de reflexão. Se o nosso nome vai para o livro de reflexão, a gente vai para a tranca. Aí, como é que seu nome vai para a reflexão? Ah, depende da gente. Se a gente é legal, ela não conta no livro de reflexão. Mas se a gente não é legal, então é assim. Se a gente é legal, então se não é legal, assim, não é alguma coisa institucionalizada. É assim, depende da boa vontade do outro, né? Então, se a pessoa é legal, ela me dá uma roupinha, ela deixa a visita entrar. Mas se ela não é legal, ela não deixa. Então, a questão legal, no sentido do direito do sujeito, ele passa, né, por outro lado, né? Isso não... código, né? É um outro código, exatamente, que é o código da caridade.
autoridade, né? Assim, eu faço bem, se eu sou legal eu deixo, se eu não sou não deixo. Então isso não é claro ali, nem com relação a essa questão, né, que ela está trazendo, da visita no hospital, mas a gente viu isso em muitos outros aspectos, assim. A psicóloga é legal ou não é legal? Não, essa gente é legal, aquela gente não é. Né? Então passa muito por essa questão assim, se a pessoa deixa, se ela não deixa, mas não é alguma coisa que está institucionalizada. Né? E essa é a questão que foi o relato que eu mais ouvi. Assim. Se eu pudesse, se fosse um lugar legal, eu ficaria assim com meu filho. Que é o contrário de que todo o resto das pessoas que a gente conversou nas instituições, qualquer outro funcionário dizia. Os funcionários diziam assim, elas não querem ficar com as crianças. Quando a gente entrevista ela, elas dizem assim, não, nós queremos sim ficar com as crianças. Inclusive, a gente nem sabia que a gente tinha esse direito. A gente achava que com 6 meses a criança tinha que ir para a família. Tem um outro caso também, que eu acho que é bom relatar, é que, por exemplo, aconteceu no presídio, não está na Veracruz, pronto. E a mãe acabou de ganhar neném, e você sabe que as crianças choram, né? Então está na creche, naquela semana que chegou na creche, a criança chorava muito, com cólica, enfim. E ela estava estressadíssima do parto, ela estava com depressão pós-parto. E pela própria situação econômica, a situação que surge com a prisão, ela por si já rejeitava a criança. Quer dizer, aquilo foi, para ela foi uma coisa, foi difícil. Só que o bebê começou a chorar, querendo mamar, e ela, dopada, bolão de 100, tem uma coisa na cadeia que se chama bolão de 100. Ela conseguiu escondido e tomou para dormir. E a criança chorou, e ela não levantava. Aí tinha uma outra interna que também, que é doente. Essa então, demais. Pegou o ferro, esquentou o ferro. E ela estava deitada, dormindo, e ela chapou no peito da mãe esse ferro. Com raiva porque ela não queria tomar conta da filha dela, que estava chorando, que estava atrapalhando. Então são coisas, gente, é muito grave. É muito grave. Ver cada situação que... Enfim, e aí você vê só os limites, né, das pessoas. Ela, no estado de pós-parto, não queria saber, estressada ao extremo, não queria amamentar, tomou o bolão de 100 para dormir, porque não estava conseguindo dormir, e a outra ficou com raiva, porque ela chorava, e meteu. Então é assim, né? Vamos lá. Essa aqui é para falar da visita, né? É muito difícil, porque carta eu não recebi nenhuma. Eu só fico sabendo quando eles vêm aqui, entendeu? Aí eu vejo eles me falam. Na escola, assim, eles me contaram muita coisa. Eles falam que estão estudando, que estão com a tia deles, que a tia deles não bate neles, trata deles direitinho. Minha filha de 12 anos, eles pegam mais no pé, porque tá mocinha, fica brincando com o moleque, eles não gostam. Mas para isso não fala muita coisa. Está sendo difícil, tanto para eles quanto para mim, né? Porque uma parte assim, eles não vêm me ver. É muito difícil de vir ver. Mora longe, também não tem condição, né? E quando vem, é porque tem uma Kombi lá que a prefeitura doa. Aí quando vem ver família aqui, eles aproveitam e vêm me ver. Então eu acho que esse é um aspecto que eu acho importante a gente problematizar, né? Da questão das visitas, né? Que fica sempre nesse lugar, assim, as mulheres são abandonadas porque as famílias abandonam, mas tem uma outra questão que passa por aí também, que é a questão financeira, né? Como é que você vai visitar, porque você não tem transporte? Você vê a outra estava em Bangu e a família mora em Resende. Né? A gente entrevistou pessoas que assim, a família mora em Campos, a família mora em outro estado. Né? Ela foi presa aqui, mas a família é de outro estado. Como é que as pessoas vão vir visitar em Bangu, né? Com toda a burocracia que existe? Todo o empecilho que a SEAD coloca para as visitas. Né? Exatamente, não tem essa questão. Essa Simone, ela estava na instituição para jovens infratores. A Simone é um caso especial, assim. A gente, quando chegou para fazer a pesquisa, ela estava esperando o neném. E aí a gente foi conversar na época com o diretor, né, da instituição para mulher, para meninas, para jovens. E ele falou assim, olha, aqui não tem alojamento.
Então a bebê, depois que ela nascer, ela vai ficar com a família. E a gente falou assim, olha, mas a legislação diz que ela tem direito de ficar com a bebê. E aí ele foi, depois dessa conversa, ele foi improvisar um alojamento, assim. Então ela conseguiu ficar com a bebê, mas aí ela relata que ela fala o seguinte, aí ela, depois a gente volta, depois que ela tem o neném, a gente volta a entrevistar ela. Ela diz, não ponho no berço, ele dorme comigo. É frio, não bota ele para dormir no berço, bate vento onde o berço está e não tem como fechar a janela. Aí eu falo, não tem como fechar, botar uma cortininha? Ela, tem uma cortininha, mas não serve de nada. Bom que nem precisa ligar o ventilador. Aí eu perguntei assim, tem ventilador? Tem. Aí ela falou assim, no verão que vai ter que ligar, né? Ela falou assim, por causa do pernilongo, do calor também. Tem mosquito? Tem. Aí eu perguntei assim, mas você tem ela repelente? Não. Então as condições são essas, né? Ela ficou com a neném lá dentro, mas ficou num espaço que não era um espaço adequado para bebê, né? Para ninguém, exatamente. Para bebê, nem para ela, nem para pessoa ninguém. A Letícia. Olha, quando eu fui presa dentro de casa. Na época que eu fui presa, ele, filho, estava estudando numa outra escola. Mas todo mundo ficou sabendo, porque a escola era próxima à minha casa. Ele estava junto comigo, só estava eu e ele no ato da minha prisão. Por um lado foi bom, porque as professoras acompanharam tudo, a assistente social da escola. Hoje em dia ele também faz um acompanhamento como psicólogo, porque na escola não afetou nessa questão do estudo, mas afetou nele ser um aluno um pouco mais agressivo, um pouco mais rebelde, porque de alguma forma a criança acaba botando para fora. Então ele teve um apoio bom, tanto da minha família quanto das pessoas da escola. Então não teve uma diferença muito grande com ele no colégio. Algumas mães, quando recebiam visitas da família, elas tinham informações de como os filhos estavam na escola, mas era a minoria, assim, a maioria não tinha contato, tinha pouco contato com a família e muito menos com os filhos, né? Porque vir uma pessoa visitar uma coisa, vir a pessoa mais os filhos, ainda é mais complicado. Aí ela diz, no dia das mães, assim, sempre fazia uma brincadeirinha, aí não, a mãe do Vinícius, ela tá viajando, então a mãe do Vinícius depois vai vir pra cá buscar o presente dela. Mas ele sabendo, tendo a ciência que eu tava presa. Então a escola, a solução da escola foi dizer no dia das mães que ela tava viajando, assim. Aí ela, teve uma vez que ele esteve aqui e eu perguntei, eu falei assim, filho, seus coleguinhas perguntam pela sua mãe? Aí ele falou, às vezes perguntam. E aí você fala o quê? Eu falo que você está viajando e quando voltar vai trazer um videogame importado para mim. As soluções das escolas também são soluções meio improvisadas, assim, né? O que a gente vai fazer? Então uma escola diz que a mãe está viajando, mas ninguém deixa de ter o dia das mães, né? O dia das mães permanece. E aí você vai resolvendo a situação de cada criança. A dona Maria é mãe de uma mãe que estava presa. Ela estava em dia de visita e ela deu uma entrevista para ela que ela estava cuidando dos netos. E a situação do menino na escola era muito complicada. Então ela vai dizer assim, os netos, né, sabem o que aconteceu. A escola sabe, muita gente, crianças maiores falam para ele, tu é filho de presa, o maiorzinho é mais coisa, aguenta calado, mas o outro não. Não é que ele não quer ir para a escola, é que as professoras, principalmente a professora dele, não entende o que ele está passando. Então tira tudo que é o direito dele. Porque ele faz malcriação, porque ele grita, entendeu? Então tira todo o direito dele, achando que isso vai fazer ele ficar mais... Mas não vai, só piora na minha opinião. A prefeitura mandou um monte de kit, distribuiu para a criançada toda. Eu tenho o irmão dele e mais duas da outra minha filha que estudam na escola. Todos levaram kit de material escolar para casa. Ele não levou. A escola não deu kit para ele. Por uma questão de punição, estava punindo ele, porque ele é mal criado, então ele ficou sem o kit. E ela estava muito indignada com isso, assim, né? Que a escola, a professora não entendia a situação que ele estava passando, então ela resolveu punir ele de várias formas. Uma das formas que a escola encontrou para punir foi tirando o kit. Aí ela continua, minha filha foi lá ontem falar com ela, com a professora, minha filha foi ontem, o marido dela foi, e ela não abriu mão, porque ele grita. Ele falou assim, ele é brigão, ele briga, se provoca ele não quer saber se é adulto, se é
criança igual a ele. Ele vai e diz. Uma criança, quando ofende ele, nisso aí, ofende ele vai pra cima. A tia, né, a professora, só bota ele de castigo. A outra criança que ofendeu ele, não. Então, é o que eu falei, o caso dele com a professora é pessoal. O outro, que é o outro filho, o outro não. O outro tá excelente, não é dele. Sofre com isso, ele sofre. Às vezes eles me chamam no meio da noite, tá chorando, tá com saudade da mãe. Então, um briga na escola e dá porrada, o outro fica calado e chora de madrugada. Mas todos estão vivendo uma situação precária. E aí essas são as falas que eu trouxe para compartilhar com vocês, assim, da pesquisa. Eu tenho feito essa opção sempre de trazer as falas das pessoas, porque ainda nem sempre é fácil trazer as pessoas para falar da situação que elas estão vivendo. Então, como a gente teve essa condição de fazer a pesquisa e de estar lá, é o que eu tenho procurado fazer, né? Optar por trazer as falas das mulheres para a situação que elas estão vivendo. Então, uma coisa que a gente tem, eu trabalho com pesquisa etnográfica há muitos anos, assim, há mais de 20 anos que a gente faz pesquisa. A gente começou fazendo pesquisa sobre fracasso escolar, e aí como a gente vai trabalhar com esse sujeito que está, né, excluído, o menino que fracassa, o menino que é reprovado, o menino que sai da escola. Então, nesse percurso, né, dessas pesquisas que eu tenho trabalhado, a gente chegou na situação prisional, né? Chegou na situação das mulheres que estão presas. Mas uma coisa que a gente tem sempre observado nas pesquisas que a gente faz é que as pessoas, elas são bastante conscientes, assim, da situação que elas estão vivendo, assim, são muito críticas, né? Essa ideia de que as pessoas não sabem, não têm opinião. Eu acho que isso para mim ficou muito claro nessa pesquisa, mas sempre é uma coisa que tem ficado claro ao longo desses trabalhos que a gente tem feito nesse contato com os sujeitos que estão vivendo alguma situação de exclusão. Seja um aluno que é fracassado, considerado fracassado, esse menino que... Como esse menino que a Dona Maria fala, né? O menino que é brigão, que bate, que não sei o quê, aí que vai sendo punido, e uma hora vai sendo reprovado, uma hora ele sai da escola, né? Ou é convidado a se mudar de escola, né? Olha, essa escola aqui não é bem pra você, por que você não procura uma outra, assim, mais adequada? Ou então, ele sai mesmo, né? Vai ficando reprovado e acaba saindo da escola. Mas as próprias crianças, elas têm soluções, assim, né? Elas têm opinião, elas sabem o que elas estão passando, como a Dona Maria vai falar, né? Eu acho que botar de castigo não é a melhor solução, né? Isso pra ela vai colocar isso pra gente, né? Como as meninas que estão presas vão falar sobre a situação da escola. Então tem muitas coisas que elas vão falar assim, olha, a gente não suporta ficar presa, mas aí a gente vai para a escola aqui dentro da prisão e a gente vai ficar presa dentro da escola. Então a gente queria poder, por exemplo, de vez em quando sair para tomar uma água, para fumar um cigarro, mas isso não pode. Então, assim, o que a gente tem aprendido, né, com essas pesquisas é que a escuta para o outro ela é fundamental para a formulação de política pública, né? Qualquer uma que seja para educação, seja para a questão prisional, né? Eu acho que com a gente, naquela semana que a Alessandra esteve aqui, né, quando ela falou assim, olha, não dá pra gente aqui da academia tomar decisões ou dentro dos nossos gabinetes escolher assim, olha, eu acho melhor que tenha uma prisão só para mulheres trans, eu acho melhor que tenha creche, acho melhor que tenha... Eu acho que o sujeito tem que ser ouvido, né? E à medida que você ouve o que a pessoa fala, assim, você vai pensando políticas que sejam adequadas para aquilo que elas esperam, que elas desejam. E aí eu termino com a fala do Paulo Freire, nosso querido Paulo Freire, que é o nome da nossa sala. Nosso querido Paulo Freire defenestrado, né, nesse momento que a gente está vivendo, que ele vai dizer o seguinte: é preciso que os que se encontram negados do direito primordial de dizer a palavra reconquistem esse direito, proibindo que esse assalto desumanizante continue. Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como o caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens e mulheres, né? Então eu acho que assim, essa para mim é o ponto principal dessa pesquisa, assim, né? Quer dizer, é através do diálogo que o caminho se impõe, assim, né?
Então eu não me imagino pensar política pública sem que isso passe por esse caminho do diálogo com o outro, né, da escuta do outro. E aí, para terminar, não sei se vocês conhecem essa frase que Paulo fez assim: porque amo as pessoas e amo o mundo, brigo que a justiça social se implante antes da caridade. Esse é o que eu acredito, assim, né? Acho que as pessoas que vivem em situação de qualquer tipo de vulnerabilidade, elas estão sempre sujeitas às caridades, né? A gente até está fazendo isso hoje porque a situação é tão precária que a gente faz caridade também, mas que a justiça social ela se implante, né, e se imponha, porque não dá para pensar política pública sem justiça social, não dá para ser porque a gente é legal, né, porque a médica era boazinha, né, porque a professora é uma pessoa bacana, porque a professora deixa ou não deixa, porque ela é legal, porque não é. Esse lugar tem que acabar e tem que, no lugar dele, se colocar a justiça, né, o que é do direito do sujeito, né, e que ele deseja também. E aí eu coloquei aqui essa é a forma como a gente fazia pesquisa, né, nessa conversa com o outro. E aqui tem o meu e-mail, se vocês quiserem